Porque o que chama a atenção do fariseu são os pecados dela. Quando ele vê a cena, ele diz: esse homem não é profeta. Ele não consegue, porque é o que chama a atenção dele, são os erros que ela cometeu. Porque o fariseu olha o pecado, Jesus olha o perfume. O fariseu vê o erro, Jesus vê a lágrima. O fariseu vê a transgressão, Jesus vê a adoração. Para o fariseu é uma mulher desistindo, para Jesus é uma mulher recomeçando. Para o fariseu ele vê o que ela fez, Jesus vê o que ela faz. O fariseu olha e pensa: acabou para ela. Jesus olha e pensa: está começando tudo de novo agora. Porque não me importa como o mundo me enxerga, mas como ele me enxerga. Tem pessoas que entraram aqui estigmatizadas por pessoas, ouviram a vida inteira: você não consegue, você não chega, você não tem condição, você é feia, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu preciso te dizer, Deus enxerga você de uma forma que ninguém consegue te enxergar. Deus olha para você de uma maneira diferente. Pastor, quem eu sou então? Eu vou te dizer quem você é. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, pastora Wedja, Deus abençoe a sua vida, pastor Danilo, pastora Patrícia, os demais obreiros e amigos que eu tenho aqui, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor, uma honra, nós vivemos uma manhã bonita, linda, poderosa, aqui estamos aqui mais uma vez. O pastor me deu liberdade para alterar o momento da oferta, a gente vai fazer no final. Agora eu queria ler um texto com você da palavra de Deus, ok? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo de número 7. Abra, por gentileza, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas 7, 36. Enquanto você abre, aproveitar para deixar um beijo aqui para minha esposa, meus 2 filhos que estão em casa, provavelmente assistindo. Tá tendo transmissão? Então estão assistindo. Pastor, por que tem que falar? Porque se não falar, eles brigam, né, irmão? Tem que mandar beijo, dizer que eu amo. Meus filhos, um de 7, um de 6 anos, o Benjamin e o Rubem, os amores da minha vida. Atos capítulo 7, versículo de número 36. Abra aí, por favor, Atos 7, 36. Desculpa. Lucas 7, 36. Desculpa, é vontade de pegar outro texto, irmão. Lucas 7, 36. Estamos juntos? O menino da mídia quase que pulou ali de cima. Pastor, mídia aqui é top, irmão. Tu pede o versículo, ele bota na hora. Tem que dar curso por aí, irmão, de achar versículo rápido. Atos 7, 36 diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos seus pés chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. E ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é esse tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tem uma coisa para te dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E ele respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Eu gosto da versão que diz: aquele que devia mais. Então Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Nossa, não precisa nem pregar mais, né, irmão? Eu gosto desse texto. Eu lembro a primeira vez que eu li ele.
A primeira vez que eu li e eu vi essa expressão, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Eu fiquei maravilhado, confesso, porque eu pensei na mesa, né? Porque jantar fala de mesa, mesa fala de comunhão. Até porque judeu não convida qualquer pessoa para sentar com ele. Só senta com quem gosta, só senta com quem tem afinidade, só senta com amigos. Então, quando eu vejo um homem convidando Jesus para jantar, pastor, eu penso assim, vai ter resenha, né? Vai dar certo. Eles vão ter um momento bom, um momento de proximidade. Só que isso não acontece. E não acontece por quê, pastor? Por causa de uma palavra pequenininha, chamada honra. Jesus foi convidado, só não foi honrado. E por mais humilde que nós sejamos, não é? Algumas regras de etiqueta estão muito claras para a gente. Por exemplo, se um dia você for jantar lá em casa, um de cada vez, é claro, né? Você vai comer uma comida boa. Minha esposa tem uma raiz árabe, pastor. Aí rola pimenta, né? O negócio esquenta lá, entendeu? Então um dia, se você for comer lá em casa, eu vou te receber bem, né? Porque ninguém convida ninguém para sua casa e você senta na mesa, o convidado senta no chão. Ninguém convida ninguém para sua casa, você não abre a porta para ele entrar, você não trata ele bem, porque a gente sabe fazer. A gente é pobre, mas é limpinho, né? Recebe bem, faz um bom trabalho. A verdade é que nós sabemos receber, assim como o fariseu também sabia, só não quis. Ele chama Jesus como hóspede, trata ele como servo. Chama Jesus como Senhor, trata ele como escravo. Ele quer Jesus na casa, mas ele não quer que Jesus tome seu lugar na casa. Ele quer o status de ter Jesus, mas ele não quer que Jesus seja Jesus. Aí não dá toalha, não dá beijo na face, não unge cabeça com óleo, ele não lava os pés. A verdade é que Simão convida Jesus, mas ele não recebe Jesus. Aí no meio desse ambiente, vou chamar de culto. Sabe por quê? Porque o contexto é assim: ele abre a porta da casa e senta na mesa, convida outro mestre. O mestre senta na mesa com ele e eles começam a falar da Bíblia, da Torá, e as pessoas começam a dar glória a Deus, ouvindo aquilo que eles estão falando. Então, se tem palavra e tem glória a Deus, é culto. Então ele convida Jesus para um culto, só que ele não fala com ele. Convida Jesus para o culto, mas não tem proximidade, não tem contato, não tem relacionamento, eles não se aproximam. Jesus está no culto de Simão, mas Simão não dá um culto para Jesus. Aí no meio desse culto estranho, no meio desse culto monótono, desse culto frio que Simão está prestando, aparece uma mulher com um vaso na mão, irmão. A mulher invade o jantar, desfaz o coque, vai para os pés, começa a chorar, quebra o vaso, derrama o perfume. Porque quem vem a culto não quebra só vaso, também quebra a distância. Quem vem a culto não fica na mesa, corre para os pés. Quem vem a culto não fica esperando ser servido, ele vem para servir. Quem vem a culto não retém a honra para si, mas entrega para ele a honra, a glória e todo o louvor. Eu não sei você, mas eu entrei aqui para prestar um culto para o meu Senhor. Eu vim trazer para uma honra, uma glória e um louvor para entregar. Se tem alguém para entregar um culto para ele aí, manifeste aí o teu louvor. Onde estamos gratos, onde estamos agradecidos, onde estão os sobreviventes. Aquele problema era para ter te matado, aquela prova era para ter te destruído, aquela luta era para ter acabado com o teu ministério, mas você sobreviveu. Então transfira a honra, a glória. Tem alguém para dar adoração para ela? Eu sinto a presença do Eterno. Se tem alguém para dar culto para ele, transfira a adoração aí, meu irmão. Você sabe o que eu acho mais lindo aqui? Olhe para cá, eu vou te dizer o que eu acho mais lindo desse texto. O que é, pastor? É porque tem um pecador fazendo o que o fariseu não fez. É como se ela estivesse do lado de fora, olhando lá para dentro e falando assim: ué, deram beijo na face dele? Não é? Ué, não ungiram cabeça com óleo? Ninguém lavou os pés dele? Parece que ela não suporta ver o cenário de desonra a Deus. Parece que ela não aguenta, irmão. O jantar não era dela, a casa não era dela, ela não foi convidada, ela não era nem bem vista para estar ali. Mas se a presença do meu Senhor está no ambiente, eu não posso me furtar em entregar para Ele algo que Ele merece receber. Pastor, mas não tinha ninguém fazendo. O fato de ninguém fazer não me impede de fazer. O mundo não reconhece o Deus que nós servimos, mas isso não altera a essência da igreja. Podem zombar, podem falar mal, podem criticar, mas um dia todos
todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que o nosso Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mundo não faz, mas a igreja faz. Onde estão aqueles que adoram? A nossa essência não é alterada. Se a presença está aqui, tem glória a Deus, tem adoração, tem mão levantada, tem oferta, tem alguém para entregar um coração quebrantado e contrito para Ele aí. Oh, eu sinto a presença dele. Pastor, mas ela não adorou, ela não cantou nenhum louvor, pastor, não cantou nenhuma música. É porque tem diferença entre quem canta, quem louva e quem adora, né? É porque quem canta, canta porque tem dom. Minha esposa começou a cantar com 4 anos de idade. Ou então você faz curso, fica pelo menos afinado. Eu já tentei, pastor, mas não rolou não. Deus não me deu a graça que deu para o senhor de ser pastor e cantor. Então quem canta, canta porque aprendeu. E quem louva, pastor? Quem louva, louva porque é grato. Recebeu alguma coisa de Deus e resolveu louvar. Então quem canta, canta porque aprendeu. E quem louva, louva porque recebeu. E quem adora, pastor? Quem adora não tem nada a ver nem com quem canta e nem com quem... Adorador não tem nada a ver com quem canta, porque adoração você não aprende, adoração você entrega. Adorador também não tem nada a ver com quem louva. Por quê, pastor? Porque adorador adora recebendo e não recebendo, ganhando e não ganhando, porta aberta ou porta fechada. Adorador não está preso em caixa, não está inserido em sistemas. Ele não precisa receber para entregar, ele adora, ele é diferente. É por isso que a Bíblia não está procurando pastor, não está procurando presbítero, não está procurando diácono, não está procurando músico, mas está atrás dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porta aberta ou porta fechada, carro novo ou carro velho, dispensa cheia, dispensa vazia, dando certo ou dando errado, eu entro por aquelas portas no domingo, ergo as minhas mãos e tenho um louvor para entregar. Se tem uma igreja para entregar um louvor para Ele aí, ai, transfira a honra, transfira a glória, aonde estão os verdadeiros adoradores. Eu sinto a presença dele aqui. Não, e o texto é simples demais. O texto só tem 3 personagens. Quem são, pastor? O fariseu, a mulher e Jesus. A mulher aparece adorando, Jesus aparece recebendo, e o fariseu aparece criticando. Dizem que no culto sempre tem esse, pastor. Os que adoram, o que recebe e um ou outro que critica. Pastor, qual é a crítica dele? Simples demais. Ele olha a cena e diz: ele não é profeta. Essa é a crítica. Por que ele está falando isso? É porque ele diz por quê? Porque se ele soubesse que essa pessoa que encosta nele é pecador, então ele não é profeta, senão ele ia saber. Só que ele não consegue entender. Porque assim, os dois são mestres. Jesus não fez milagres aparentes aqui. Então a única coisa que vai diferenciar Jesus do fariseu é a forma como eles enxergam o mesmo cenário. Porque eles veem a mesma cena, mas enxergam diferente. Eu vou repetir isso aqui para você fixar. Eles olham a mesma coisa, mas enxergam diferente. Porque o que chama a atenção do fariseu são os pecados dela. Quando ele vê a cena, ele diz: esse homem não é profeta. Ele não consegue, porque é o que chama a atenção dele, são os erros que ela cometeu. Porque o fariseu olha o pecado, Jesus olha o perfume. O fariseu vê o erro, Jesus vê a lágrima. O fariseu vê a transgressão, Jesus vê a adoração. Para o fariseu é uma mulher desistindo, para Jesus é uma mulher recomeçando. Para o fariseu ele vê o que ela fez, Jesus vê o que ela faz. O fariseu olha e pensa: acabou para ela. Jesus olha e pensa: está começando tudo de novo agora. Porque não me importa como o mundo me enxerga, mas como ele me enxerga. Tem pessoas que entraram aqui estigmatizadas por pessoas, ouviram a vida inteira: você não consegue, você não chega, você não tem condição, você é feia, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu preciso te dizer, Deus enxerga você de uma forma que ninguém consegue te enxergar. Deus olha para você de uma maneira diferente. Pastor, quem eu sou então? Eu vou te dizer quem você é: nação santa, povo eleito, adquirido, imagem e semelhança, filhos do Altíssimo. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que o teu Deus, que pagou um preço por você, diz: você é meu filho. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? É a forma como Ele enxerga.
E que oportunidade, hein, pastor Vinícius, que esse homem perdeu. De que, pastor? De se alegrar com alguém que está mudando de vida. Que oportunidade que ele perdeu de olhar e falar assim: uau, essa mulher pecadora da cidade, olha como ela está quebrantada, olha como ela adora. Ele perdeu a oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olhe para cá, por favor. Não permita que o teu tempo de igreja seque a lágrima dos teus olhos. Não permita ficar administrativo. Como é que é isso, pastor? Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Lá, se você perguntar para mim assim: como é que é o culto lá na tua igreja? Eu vou dizer: pastor, o culto lá é muito simples. Tem 2 louvores quando começa. É muito parecido com o culto aqui. E aí o pastor dá um anúncio, faz uma campanha. E aí ele entrega o pregador pega 45 minutos, faz apelo e todo mundo vai embora. O culto lá é clean, o culto lá é light. É bem tranquilinho. Por quê? Porque eu conheço tudo do culto. Mas é possível que você conheça tudo do culto e não conheça nada de Deus. Por quê, pastor? Porque a gente vai ficando assim, trabalhando, nos entregando, nos esforçando, dando nosso suor, dando a nossa entrega para uma obra e esquecendo do dono da obra. Eu tenho uma mensagem para entregar para você aqui. Você não foi chamado para ser administrativo, você foi chamado para ser espiritual. Deus quer ter contato com você, Ele quer andar com você, Ele quer que você feche a porta do teu quarto e diga: eu vim encontrar o meu Deus no secreto. E a presença acompanha aqueles que carregam Ele. Você não é qualquer pessoa, você carrega a presença do Altíssimo. Consegue entender isso? Pastor, mas e os milagres? Tá, os milagres, deixa eu te falar isso aqui. A maioria dos milagres que Jesus fez, a maioria dos milagres que Jesus fez foram milagres externos. O que é isso? Milagre que os olhos veem. Como assim? Por exemplo, o cara era leproso. Chega para Jesus e fala: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. E ele diz: eu quero, seja limpo. Todo mundo viu que ele era leproso, todo mundo viu que ele foi limpo. Milagre que os olhos veem. Acontece isso com o cego de Jericó na porta da cidade. Ele está na porta, de repente ele ouve uma multidão. Jesus manda trazer, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Jesus vai, manda trazer. Ele vai na direção dele, ele diz assim: o que você quer? Ele fala: eu quero ver. Então veja. Todo mundo viu que ele era cego, todo mundo viu que ele enxergou. Vou te dar mais um exemplo: Lázaro morto há 4 dias dentro da caverna. Todo mundo viu que ele estava morto, todo mundo já estava chorando. Ele manda remover a pedra e ele vem andando. Todo mundo viu que ele morreu, todo mundo viu que ele voltou à vida. Milagre que os olhos veem, milagre que você enxerga. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, olhe para cá, por favor. É possível que alguém seja milagrosamente curado por fora e não mude nada por dentro. Por quê, pastor? É porque cura não converte. Você não conhece Jesus quando Ele te cura, você conhece Jesus quando Ele te perdoa. Você não conhece Jesus quando Ele opera um milagre na tua vida, mas quando Ele arranca você do inferno e coloca você no reino. Você conhece Jesus quando você estava cheio de pecado. Ele disse: não me importo com isso. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quantas pessoas você não conhece que sentou do teu lado, recebeu o milagre aqui e foi embora? Por quê? Porque milagre não te apresenta para Deus, mas o arrependimento, o quebrantamento, o sangue derramado, o inocente que pagou um preço no teu lugar. Qual é o nome disso, pastor? O nome disso é graça. Um favor que você não merecia, mas foi dado para você através de um homem que não era para morrer, mas morreu no teu lugar. A cédula que era de acusação contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. Ele está dizendo: eu paguei no teu lugar, você é absolutamente livre. Tem alguém para me ajudar a adorar ao Rei aqui por causa disso? Milagres externos. Pastor, então peraí, se não fez milagre nenhum, olha para essa mulher, irmão. Olha os frutos que ela está dando. Seus cabelos, sua lágrima, seu perfume não são frutos de alguém que foi curada, são frutos de alguém que foi perdoada. Mas pastor, e o milagre qual foi? O milagre, olha para quem ela era ontem, olha para quem ela se tornou e me diga se não foi um milagre. Vou melhorar, olha para a sua vida ontem, olha para a sua vida hoje e me diga se você não é um milagre. Olha as roupas que você usava, os lugares que você andava, olha as pessoas que você conhecia, olha a vida que você levava. Quem traía não trai mais, quem bebia não bebe mais, quem errava não erra mais, quem ia para o inferno também não vai mais, porque o milagre não está pautado naquilo que eu tenho, o milagre está pautado naquilo que eu carrego. O milagre não está na casa que eu dirijo, no carro que eu tenho, na conta recheada. O milagre não está naquilo que eu pego na minha mão, o milagre está no que eu me transformei. Eu, você, todos nós somos milagres que anda, que fala, que glorifica. Onde estão os milagres de Deus aqui? Erga as suas mãos. Você sabe quem você era, você sabe aonde você andava, você sabe exatamente qual seria o teu destino, mas o milagre da graça te alcançou. E agora, quando o céu abrir e a trombeta tocar, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo:
dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, adentrai-vos para o reino que eu vos preparei desde a fundação dos séculos. Pastor, é que eu não sei cantar muito bem, então vai treinando aí, porque lá em cima tem um coral de anjos, e é lá que você vai cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tem alguém para me ajudar a adorar aí? Glória. O texto é lindo, irmão. Ela começa a entregar. Pastor, mas ninguém lavou os pés. Ela derramou lágrima. Sangue e lágrima, duas coisas que a ciência não reproduz. Sangue só tem quando alguém doa, e lágrima só dá quando alguém sente. O que ela deu saiu de dentro dela. Pastor, mas ninguém secou os pés. Ela desfez o coque, irmão. Talvez para você seja uma alegoria comum, uma mulher com cabelo de Jesus nos pés de um homem. Só que aqui o cabelo fala da glória da mulher, do seu orgulho. Ela pegou todo o seu orgulho, toda a sua glória e colocou no pé dele. Ah, pastor, ninguém ungiu a cabeça com óleo. Ela derramou o perfume inteiro. Quebrou. Você sabia que tem vaso que só dá adoração quando ele quebra? Quando você for comer aquele... Aqui tem caldo de cana com pastel? Tem. Glória a Deus. Só eu que gosto? Alguém deu glória a Deus ali atrás. Teve gente que não deu glória nenhuma vez no culto, pastor. Deu agora quando falou de comida. Misericórdia. Próxima vez que você for lá parar na feira lá, dá uma olhada para aquele instrumento grande. Um troço grande que fica rodando. Ele pode ser azul, verde ou enferrujado. É um moedor de cana. A gente chama lá no Rio de moenda. E ele grita, né? Ah! Ele é feio e grita. Ele é um monstro. E o moedor parece que é ruim, porque ele vê o negócio saindo e ele vai dobrando e colocando mais. Eu fico pensando, vai sair mais alguma coisa dali? E o pior é que sai. Mas escute, para todo o processo existem umas visões. Porque para alguns ele está destruindo, para outros ele está transformando. É o mesmo princípio de Faraó amassando o povo no Egito. Porque quando ele diz, vamos oprimi-los, é a mesma raiz da palavra esmagar. Você pega uma laranja no estado original, joga na moeda, ela estraga a laranja. Só que sai o suco, que é mais valioso do que a laranja no estado que ela estava antes. Porque suco de laranja é mais caro do que a própria laranja no estado original. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: essa moeda não vai te matar. Ela vai tirar de você algo que você nunca deu. Ela vai arrancar uma adoração da tua vida. Toda vez que Deus permite que alguém seja amassado, Ele está tratando o teu caráter, Ele está mudando a tua história, Ele está mudando o teu louvor, Ele está fazendo você crescer. Davi diz, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus mandamentos. Paulo disse que as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada. Ah, pastor, mas eu estou parando, eu não estou aguentando, eu estou desistindo. Eu entrei aqui como se fosse o último culto da minha vida. Então pega 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória muito excelente. Gosto dessa versão: acima de toda comparação. O que Deus vai fazer com você depois desse deserto não vai se comparar com tudo que Ele já fez até hoje. Tem alguém para levantar e receber isso aqui? Essa moeda não te mata, ela te melhora. Irmão, olha para essa cena. A mulher está quebrantada, vaso quebrado, perfume no ambiente, cabelo nos pés e lágrima. De repente, e o que o fariseu, a crítica dele, eu só esqueci de falar uma coisa: quando ele critica, ele não critica em voz alta, ele critica no pensamento. Só que ele não sabia que Jesus, ele é mente, né? Ele diz na sua cabeça: se esse fosse profeta, ele saberia. Aí Jesus fica de pé e fala assim: Simão, tem uma coisa para te dizer. Aí ele diz: diz, mestre. É uma das partes que eu mais gosto. Ele fala assim: havia 2 homens que deviam. Um devia 500 e o outro devia 50 denários. Não tendo eles com que pagar, o credor falou assim: está todo mundo perdoado. Você acha que qual deles vai amar mais?
Eu imagino ele dizendo assim, eu não sei se você sabe, mas judeu gosta de enigma, né? Você fala enigma, eles gostam de acertar enigmas. Ele deve ter ajeitado a roupa e dito, aquele que devia mais, é o que vai amar mais. E Jesus falou, julgaste bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é toda vez que Deus pergunta alguma coisa que Ele quer resposta. Eu vou melhorar. Você lembra quando Deus desceu no Éden e falou assim, Adão, onde estás? Pensa comigo, irmão. Senhor do universo, perguntando onde o homem está escondido. Ele não queria saber onde ele estava, ele queria mostrar para ele onde ele foi parar depois que pecou. Está vendo onde você está? Escondido, envergonhado. Lembra quando Davi pecou e Natan entrou na casa dele? E ao invés de falar para ele, você está em pecado, ele contou uma historinha. Um homem tinha muitas ovelhas, o outro só tinha uma. Esse que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a única ovelhinha que o outro tinha. Usou e abusou dela. O que esse cara merece? Olha a pergunta, ele merece o quê? Davi bate na mesa e fala, a morte. Cuidado com as respostas que você dá para Deus. Você pode estar inserido na parábola e nem sabe. Ele faz uma pergunta para ele e diz assim, quem vai amar mais? E o fariseu responde, quem devia mais? Aí ele começa, é porque eu entrei na tua casa. Uau. Você não me deu água para os pés, mas quem devia mais não para de regar meus pés com lágrimas. Entrei na tua casa, tu não ungiu minha cabeça com óleo, mas quem foi mais perdoado já ungiu a minha cabeça, já quebrou o vaso, já derramou o incenso. Entrei na tua casa, você não lavou meus pés, mas quem não secou meus pés, mas quem devia mais pegou glória, pegou orgulho, pegou soberba, colocou tudo nos meus pés. E é por isso que ela vai amar demais, porque ela devia demais. E é por isso que eu prego aqui para você. Por quê, pastor? Porque eu sei para onde eu ia, mas eu sei agora para onde eu vou. Eu sei como eu estava, mas agora eu sei como eu estou. Eu sei qual seria o meu destino, mas agora eu sei qual será a minha morada. Se tem alguém que foi alcançado pela graça aqui, manifesta a tua adoração. Pelo amor de Deus, olha para a tua vida. Ei, você não tinha nada para entregar para Ele, mas Ele entregou tudo por você. Você viu como é que o jantar começou? Anfitrião soberbo, hóspede menosprezado e mulher pecadora. Viu como é que o jantar terminou? Anfitrião pensando, mulher arrependida, hóspede glorificado. Se hoje você sair daqui pensando arrependido e dando glória a Deus, valeu a pena sentar na mesa com Ele hoje aqui. A mesa de Deus é diferente. Você não sai da mesma forma que entrou. Há um banquete preparado para você aqui. Hoje você senta na mesa que você não merecia sentar. É por isso que eu gosto da parábola do grande banquete. Um homem vai dar uma festa, ele chama o seu mensageiro e fala assim, chama meus amigos, fala para ele que eu vou dar um festão. Ele vai chamar os amigos falam, não posso ir. O primeiro disse que comprou boi, não pode ir. O segundo disse que comprou terra, não pode ir. E o outro diz, eu casei, não posso ir. Ele volta e fala assim, ó, teus amigos, ninguém quer participar da tua festa. Ele fala, ah é? Então faz o seguinte, vai pelas esquinas, vai pelas ruas, traz o leproso, traz o doente, traz o quebrado, traz o Miguel que está arrebentado na vida, vai lá e busca ele. Mas Senhor, eles não valem nada, mas são esses que vão sentar na minha... Tem alguém para reagir a essa palavra? Cadê o louvor? Sabe aqui, louvor? Onde estão aqueles que podem reagir a isso aqui? Você não merecia, mas há um banquete de Deus preparado para você. Consegue olhar para a graça, irmãos? Olhe para cá, por favor. Isso não pode ser comum para você. Você não pode acordar num dia comum e dizer, foi só a graça. Não. Acorde e reconheça, é por causa dele que nós ainda estamos aqui. Irmão, a graça, escute isso aqui. A graça, ela não está resumida apenas em salvação. Tudo é graça. Se eu não me engano, eu falei algumas coisas sobre meu filho na última vez que eu estive aqui no congresso de jovens. Eu tenho um filho, ele é autista. Menino é diferente, pastor. Os irmãos da igreja falaram assim, vamos orar por ele, para ele ficar curado. Quando a gente descobriu, e Deus falou comigo, Miguel, não permita, não te dei um problema, te dei uma bênção. E ele disse mais, escolhi você para essa missão. E ali eu passei a me sentir honrado por aquilo. Você sabe que todo autista é literal, né? Você diz para ele, ó, vai chover. Ele vai ficar ali fora olhando para ver se vai cair água. Eu caí na besteira, pastor, de falar para ele que a gente ia viajar dia 7 de outubro, só que eu falei em agosto. Pai, tá faltando 30 e tantos dias. No outro dia tá faltando 32. No outro dia tá faltando 31. Sabe o que ele fez, irmão? No dia 7, ficou na porta.
todo arrumado. Falei, filho, vai para onde? Ele falou assim, hoje é dia de viagem. Falei, meu filho, mas não é agora não, vamos tomar um café. Aí um dia, a minha esposa, ela tem a minha esposa, ela é aquelas, sabe aquelas crentes meio fora de órbita? Para não falar meio doido, mas, entendeu? Ela, de manhã ela acorda, ela bota louvor na casa, que ela diz que a casa tem que adorar a Deus. Ela é assim, né? Lá em casa é proibido reclamar, é proibido falar que o tempo está feio, é proibido falar que não vai dar certo. De vez em quando eu acordo meio assim, pastor, sabe? Aí o dia não está legal, ela está repreendida, eu escuto lá da cozinha. O dia vai ser milagroso, Deus vai se manifestar, plá, plá, plá. Fala, amém. Ela é assim. Aí o que ela faz? Louvor, 6 horas da manhã, irmão. Ela não quer saber quem está dormindo. Eu só vejo a voz dela dizendo, Alexia, bota o pentecostal. A Sheila Carvalhais brinca lá em casa, irmão. Nesse dia, ela estava worship. Aí ela colocou Morada. Uma música do Morada que diz, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Escute. Aí o garoto levantou, sentou na mesa. Ele literal, ficou olhando para a televisão. Aí apareceu assim, ele entrou em casa, o que ele fez? Olhou para a porta, porque para ele ia entrar. Aí ele voltou para a televisão, aí a música falou, ele está na mesa, o menino puxou a cadeira, irmão. E ela não está nem aí, está olhando, fazendo alguma coisa, daqui a pouco ela disse que ele olhou para a televisão e a música disse assim, ele nos observa. Aí o garoto ficou de pé, ajeitou a roupa. A minha esposa falou, o que está acontecendo? Você está bem? E ele disse, mamãe. E ela disse, o que foi, meu filho? E ele disse, Deus está aqui. Eu ainda não tive coragem de dizer para ele que Jesus ressuscita mortos. Eu fiquei preocupado. Com o que, pastor? Vai que ele entra num velório, irmão? Pastor, qual é a probabilidade dele orar para um morto e ele levantar? Tu quer saber mesmo, é verdade? Eu acho que é 100%. Ué, por que, pastor, 100%? É porque ele não duvida, irmão. Não quer saber se merecia morrer. Não quer saber se era bandido. Não quer saber se Deus está com vontade ou não. Na cabeça dele só existe uma coisa, o que é? Se meu pai falou que morto levanta, ele tem que levantar. Eu vim pregar para uma geração de crente literal aqui. Se a Bíblia diz que salva, salva. Se a Bíblia diz que cura, cura. Se a Bíblia diz que liberta, liberta. Se a Bíblia diz que arranca do pecado e coloca no reino, Ele vai fazer. Se tem alguém para agarrar essa palavra aí, dá um salto dessa casa. Onde estão os literais? Onde estão os alcançados? Onde estão os salvos? Erga suas mãos aí. O texto fala assim, ó. E ele, olhando para ela, falava com ele. Olha essa cena, pastor. Ele, olhando para ela, falava com ele. Lá em casa, acontecia isso aqui. Quando o bebê nasceu primeiro, minha esposa ficou com mania de limpeza. Aí eu entrava em casa correndo, ela pegava o bebê, levantava ele e falava assim, o teu pai não sabe que ele tem que limpar o pé antes de entrar em casa. Ela está olhando para ele, mas está falando comigo. Aí eu pegava o bebê no colo e falava assim, tua mãe não sabe que eu já varri, eu já limpei os pés antes de entrar. Estou olhando para ele, mas estou falando com ela. É a mesma coisa, Jesus está olhando para ela, mas está falando com ele. Entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, mas essa. Entrei na tua casa, não ungiu cabeça com óleo, mais essa. Entrei na tua casa, tu não lavou meus pés, mais essa. O que ele está dizendo, pastor? Ele está com a atenção voltada para ela. Quem chamou a atenção dele foi ela. A sua atenção, o seu relacionamento, a sua vida, o seu olhar está voltado para ela. Porque Deus não vai ficar dando atenção para quem critica, mas para quem adora.
O que chama a atenção dele, o que faz voltar os olhos para você, não é o tamanho da crítica que você entrega, mas é um coração quebrantado e contrito, que ele não rejeitará. Se tem alguém para entregar um coração para ele aqui, quebrantado, contrito, arrependido, choroso, cansado, Deus recebe a nossa adoração.